Boa noite, meus amigos. Boa tarde, né? Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritos Francisco de Assis, hoje é 26 de setembro de 2024. Nesse horário, nós estudamos essa obra, Diversidade dos Carismas, Teoria e Prática da Mediunidade, de Hermínio de Miranda. Nós estamos estudando o capítulo 14, que trata da aura, que é a atmosfera psíquica, né? E hoje nós estamos estudando o item 2, gradações da passividade. Mas nós já estamos estudando no 1, 2, no meio do terceiro parágrafo do item 2, tá? Estamos no meio do terceiro parágrafo do item 2. Mas antes de nós começarmos, eu vou pedir a Carmen, faça a nossa prece de abertura, minha amiga, por favor. Então, Senhor, estamos aqui mais uma vez para estudarmos, para nos conhecermos e conhecer essa vida que nos cerca. Que Jesus abençoe esse nosso estudo da tarde e noite de hoje e que possamos estar atentos, que possamos aproveitar para aprendermos cada vez mais. Abençoe a todos que aqui estão presentes nos dois planos da vida e aqueles que ainda vão chegar, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, como eu falei, nós estamos estudando o item 2 do capítulo 14, né, que trata sobre a aura. Eu já estou na metade do terceiro parágrafo. Eu vou ler o. Deixa eu ver, terceiro, eu vou ler o terceiro parágrafo para a gente pegar de onde eu parei, tá? Diz assim, o terceiro parágrafo do item 2 do capítulo 14 do livro Diversidade dos Carismas. Diz assim: podemos observar, portanto, que a passividade é graduada, é matizada, como muito bem afirmou Kardec, com a sua indiscutível competência de linguista. Receber uma comunicação sem resistência e transmiti-la fielmente, sem reações emocionais, é dever do médium responsável. Não deve, porém, entregar-se indolente ou indiferentemente ao espírito manifestante, para que ele diga o que quiser e faça o que bem entender com seu corpo, sua inteligência, seus conhecimentos ou a sua falta de cultura. Precisa o médium dispor de uma bem treinada passividade, que ele consiga matizar, graduar nas suas manifestações, uma passividade seletiva que permita uma boa filtragem da comunicação, mas não se deixe dominar pelo comunicante, ao ponto de este forçar a sua passagem com qualquer tipo de material. Aí nós paramos aqui, lembra? E aí eu mandei botar a data de hoje, quando nós vamos começar aqui, quando ele vai falar sobre a palavra filtragem. A palavra filtragem proporciona, aliás, uma boa noção do que estamos desejando caracterizar, pois o filtro não acrescenta nada à água que recebe para uso posterior. Então, todo mundo sabe que o filtro, quando você quer limpar alguma coisa, né, você usa o filtro. Então, você joga aquela água, a impureza fica no filtro e a água passa, né, limpa. Então, ele diz aqui, e o filtro não acrescenta nada à água, que recebe para uso posterior, mas também não permite que passem os detritos, porventura, contidos nela. Então, você bota o filtro para limpar, né? Então, ele está comparando, vai ser ele deve fazer uma filtragem na comunicação. O espírito manda a mensagem, tá? Muito abaixo.
ele manda mensagem e aí o médium vai fazer a tal da filtragem. Ele vai retirar tudo aquilo que não é bom, mas não vai acrescentar nada, não vai colocar nada. Ele só deve fazer essa filtragem, tá? Ele não vai deixar passar nada que não for importante, que for agressivo, né? Naquela mensagem. Aí ele diz aqui: ademais, se a água é pura, nada a temer ou reter. Então, se a mensagem é uma mensagem equilibrada, boa, o médium não tem que se preocupar em fazer filtragem numa mensagem que nada tem de prejuízo. Ele não tem que fazer essa filtragem. E aqui, vamos pegar, foi uma das coisas que eu pedi a vocês, o livro Mecanismo da Mediunidade, no capítulo 18. O item é conjugação de ondas. Né? Meu livro é esse aqui, ó, Mecanismos da Mediunidade, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz. Capítulo 18. Conjugação de ondas. Eu botei o capítulo e botei o item também. Diz assim, André Luiz: vemos que a conjugação de ondas mentais surge presente em todos os fatos mediúnicos. Atenta ao reflexo condicionado da prece, nas reuniões doutrinárias ou nas experiências psíquicas, a mente do médium passa a emitir as oscilações que lhe são próprias, as quais se entrosam aquelas da entidade comunicante com certos fins, né? Então, quando você está ali, naquele trabalho, né? No transe, dando a passividade para aquele espírito que está chegando, né? Isso pode ser também quando você está fazendo uma prece, no caso, você está numa reunião mediúnica, doutrinária. Você eleva o seu pensamento ao alto para fazer uma prece. Então, a gente não aprendeu que a gente, elevando o pensamento ao alto, a gente entra em contato com a mente dos espíritos bons, e eles aqui, ou então, numa reunião mediúnica, ou das experiências psíquicas. Na reunião mediúnica, o médium vai entrar em contato com a mente daquele espírito que quer se comunicar. E na nossa mente, como na mente do médium, vão acontecer o quê? Ondas eletromagnéticas, não é? As ondas que nós emitimos, ondas mentais que nós emitimos, tanto que André nos chama de ondas que é da mente eletromagnética. E o espírito também. Então, essas ondas vão se encontrar, tá? Vão se entrosar com um certo objetivo. Então, nossa mente vai entrar em contato com a mente do espírito. E as nossas ondas mentais vão se entrosar, vão se mesclar, vão se reunir com as ondas mentais do espírito. Aí ele continua aqui. É natural, dessa forma, que as dificuldades da filtragem mediúnica se façam às vezes. Então, você capta as ondas mentais do espírito. E aí, pode ser que você tenha uma certa dificuldade para filtrar o pensamento dele. Aí ele vai colocar aqui. Extremamente preponderante. Então, dizer que é natural dessa forma que as dificuldades da filtragem mediúnica se façam, às vezes, extremamente preponderantes. Porquanto, olha aqui o problema, se não há riqueza de material interpretativo no fulcro receptor, quer dizer,
O fulcro receptor é a mente do médium. Se a mente do médium não é rica em conteúdo, em conhecimento, que dê a ele condições de interpretar o pensamento de uma pessoa, vai dar problema. Por exemplo, você está aqui um exemplo, que é uma coisa que achou muito interessante. Eu faço parte, né, de um grupo que, aqui em Petrópolis, conversa sobre a situação, né, da cidade, as questões políticas da cidade, que eu gosto, né, de falar sobre política. A gente fica trocando ideias, né? Hora que vem eleições, o que é cada bairro, o pessoal diz o que cada bairro está precisando, aí as pessoas veem as propostas dos candidatos a vereadores, né? E irão lá, serão eles que irão representar, né, nossas escolhas. E uma companheira ontem colocou uma, uma frase, um pensamento dela, não muito caritativo, não muito caridoso. Então, ela fez uma acusação. E aí, até eu fiz um comentário. Eu perguntei para ela assim: minha companheira, você tem provas concretas do que você está dizendo? Porque quando a gente faz uma. Eu botei assim para ela: quando a gente faz uma afirmação desse nível, nós precisamos ter provas concretas. Porque, senão, isso pode se tornar até uma coisa muito perigosa, até para ela mesma, né? Você sabe como é que é. Isso não é de bom tom fazer uma acusação desse nível sem que você tenha provas concretas. Aí ela me respondeu assim: ah, eu achei muito engraçado. É, eu estou entendendo o que você está querendo dizer, mas não vou entrar na sua conversa, não, porque eu não tenho dinheiro para ficar pagando processos. Para ficar pagando processos. Então, eu vou parar de conversar com você. Boa noite. Eu entendi o que ela quis dizer. Aí eu disse, boa noite, boa noite. Ainda vou ver assim, que bom que você demonstrou bom senso. Entendi o que ela quis dizer. Ela soltou uma fake news, né? E eu só chamei a atenção dela, porque tem pessoas que realmente ficam se aproveitando disso. Infelizmente, tem pessoas que ainda não sabem que, hoje em dia, quando você emite um pensamento que seja mentiroso, aquela pessoa que vê aquilo pode te processar, né? Pode te processar. Então, e as pessoas até entram na justiça e compreendem que aquilo é uma acusação, entra na justiça e processa. Mas eu percebi que ela entendeu o que eu estava dizendo a ela, e ela tinha falado besteira, e que ela tinha que tomar cuidado com o que ela estava fazendo. E aí ela colocou assim, mas ela não quis admitir isso. Então, ela jogou para mim uma acusação de que, como eu não quisesse ganhar dinheiro sobre ela, né? Aí ela respondeu, foi até engraçado, ela disse, essa, essas coisas não têm relação, ou essas coisas são relativas. Aí eu botei assim, essas coisas são relativas, eu botei um ponto de interrogação, disse, tudo bem. Eu entendi que ela assimilou o golpe, né? Porque, na verdade, eu fiz até um Ela alerta. achou que você ia processar ela, né? É, é. Quer dizer, que ela estava arriscada a receber um processo aí nas costas dela. Não da pessoa que ela estava, enfim, jogando uma. Ou então ela até entendeu que ela corria o risco de receber um processo da pessoa.
Sim. Mas ela não quis admitir isso. Então, ela tentou transferir para mim a situação. Então, Rose, também ela pode não ter tido conteúdo para continuar o debate e encerrou por aí, E ela não tinha. entendeu? Pode não ter, porque tem gente que debate com conteúdo. Eu falo a verdade, eu não tenho nenhum. Não gosto, não entendo, nem entro em contenda, porque não tenho estofo para falar de política. Eu Então, eu acho que ela não deve ter conteúdo, botou a viola no saco e foi para casa. fiz um alerta a ela. Eu fiz um alerta, porque realmente é muito perigoso você, hoje em dia, ficar fazendo comentários, acusando pessoas, não é só em caso de política, não, em qualquer coisa, quando você não tem prova do que você Isso. fala. E as pessoas hoje, elas ainda não entenderam isso. De repente recebe um processo aí nas costas, entendeu? Porque fica soltando fake news. Então, eu só fiz. Joga as coisas e depois não tem provas. Até o palestrante de ontem falou sobre isso, né? Ele comentou sobre isso. Sobre isso. Eu me lembro Ele falou. disso, né, de um companheiro. Eu fiz só um alerta a ela. Presta É. atenção, cuidado aí com o que você está falando, porque você pode se prejudicar. Foi algo assim que eu disse para ela. Só que ela me respondeu como se eu quisesse explorá-la. Eu até acreditei que ela compreendeu o que eu estava dizendo, mas como ela não quis assumir que ela realmente não tinha prova e que alguém tinha percebido o que ela estava falando e tinha chamado a atenção dela, ela veio com essa outra conversa, entendeu? Então, aí ela falou uma besteira, eu digo, tá, tudo bem, bom senso, né? Tá, tudo bem. Boa noite. Não quis dar continuidade à conversa, mas eu fiz um alerta, eu acho que até eu não mostrei ser amiga dela, porque ela já ficou prestando atenção naquilo, já evitou, sei lá, um aborrecimento futuro. Porque quem poderia prejudicá-la ou processá-la seria a pessoa para quem ela fez a acusação, entendeu? Eu não teria como, se ela achou que seria eu que teria essa, ela estaria mais do que equivocada, porque como o assunto não foi dirigido a mim, eu botei assim, ela falou de uns documentos que ela tinha, eu botei assim, você tem certeza disso? Você viu os documentos na sua mão? Você viu essa transação acontecer? Ou isso é só um achismo? Né? Ainda botei assim, cuidado, porque a sua opinião não tem valor maior do que a sua própria opinião. Isso pode ser perigoso para você, né? Aí ela foi falando um monte de coisa lá, escreveu o maior cartão lá, né? E ela disse assim, não, a única coisa que eu fiz foi um raciocínio lógico. Ora, se só... Aí eu botei assim, raciocínio lógico, botei um ponto de interrogação. Tudo bem, deixa para lá. Entendeu? Ela disse que aquilo que ela tinha dito era só um raciocínio lógico. Né? Então, eu fiz um alerta. Então, o que ele diz aqui, né? Quando você não sabe interpretar o que o outro está dizendo, isso pode ser um grande problema. Isso pode ser um grande problema. Entendeu? No caso da companheira, ou ela não entendeu o que eu estava dizendo, né? Ou ela não entendeu, ou entendeu, mas ficou com medo, receosa de dizer realmente é verdade. Eu não tenho provas concretas. Porque a gente não pode fazer uma afirmação sobre a moral de alguém, né? Se for o caso, por exemplo, tem uma passagem do Evangelho que diz assim, o Evangelho é o livro dos Espíritos, não sei bem, mas diz assim, sobre você comentar o mal feito do outro. Então, diz assim o comentário, acho que é do Evangelho. Se o que a pessoa está fazendo, está trazendo apenas prejuízo para
ela mesma deixa para lá. Não alardeie aquilo, né? Porque se o que ela está fazendo está prejudicando apenas a ela, deixa para lá. Mas se estiver prejudicando ao coletivo, você tem a responsabilidade de chamar atenção. Então, quando alguém está praticando uma corrupção e você tem provas concretas, materiais daquilo, é seu dever denunciar. Porque a pessoa está prejudicando a coletividade. Volto a dizer, se você tem provas concretas, irrefutáveis sobre aquilo, é seu dever. Porque aquele prejuízo está para a coletividade. Mas se a pessoa está cometendo um erro onde só ela está sendo prejudicada, você deixa. No caso dela, como eu sei que muita gente, né? Eu não digo até que a pessoa esteja errada, não, do ponto de vista de alguém soltar uma calúnia contra a moral da pessoa e a pessoa se achar no direito de processar a pessoa, pedindo que a pessoa, né, prove aquilo que está falando, porque afinal de contas é a tua reputação que fica aí, né, no mundo. A única coisa que eu fiz foi isso, chamar. Eu entendi o que ela estava dizendo, fiz a interpretação, chamei a atenção dela, né? Ela se compreendeu, não aceitou, veio com outra conversinha lá, né? Eu interpretei o que ela estava falando, né? A preocupação dela, mas não aceitando mais. Eu acho que valeu o toque, porque eu acho que ela não vai fazer mais isso novamente. Então, ele diz aqui, quando você não sabe interpretar, né? Então, tanto que ele diz aqui, se não há riqueza de material interpretativo no fulcro receptor é a nossa mente. No fulcro receptor, que é o médium, que é o receptor, que está recebendo a mensagem, as mais vivas fulgurações evangélicas passarão despercebidas. Para quem as procura com sede da luz do além. Quer dizer, as dificuldades decorrem das condições que o médium apresenta. Então, quando a mensagem vem do alto, e é uma mensagem edificante, se você que é o médium não sabe interpretar aquela mensagem, você pode, até na hora de transmitir a mensagem, causar um dano na mensagem. Entendeu? E se a mensagem que você capta não for uma mensagem de uma pessoa evangélica, de um espírito elevado, ou, pelo contrário, de um espírito agressivo, você pode deixar passar aquilo que você não deveria deixar passar. É isso que o André Luiz está falando. Ele está falando isso aqui, entendeu? Quando ele diz assim, é natural, dessa forma, que as dificuldades da filtragem mediúnica se façam, às vezes, extremamente. Aí, tá vendo? Não... Deixa eu desligar o microfone aqui. Extremamente preponderantes. Porquanto, se a riqueza de material interpretativo no fulcro receptor, as mais vivas, tá, fulgurações angélicas passarão despercebidas para quem as procura com sede da luz do além. Tá? Então, se não há riqueza de material interpretativo, é igual na nossa vida, no dia a dia. Se alguém diz para você alguma coisa, né? E você não tem bom senso, não tem discernimento, capacidade de interpretar aquilo que a pessoa está falando, e passa para frente, você pode se prejudicar. Tá? Não tem pessoas que chegam e, olha, está sabendo o que está acontecendo? Isso, aí a pessoa, é mesmo, é.
Aí, ó, passa para frente. Aí depois alguém chega para você e diz, por que você falou aquilo para mim? Não foi fulano que me disse. Aí o outro vai falar com fulano, pô, você falou isso para ele, ele espalhou. Não, eu não disse para ele, não, isso foi que saiu da cabeça dele. Então, no nosso mundo de relação aqui da Terra, a gente também tem que prestar atenção. Que às vezes o companheiro fala uma coisa, você tem que analisar o que ele fala. E não sair passando para frente. Como há um tempo atrás, uns 5, 6 anos atrás, também nessa questão assim, época de política, até conhecida minha, ela publicou uma coisa, né, lá. E eu mandei uma mensagem para ela, inbox, mandei separado, mandei no Face. Disse, fulana, retira isso que você publicou, porque isso já foi comprovado que é fake news. Né? Você pode sofrer um prejuízo. Ela era minha amiga. Ela respondeu para mim, eu sei que é fake news, mas eu não gosto dele. Então eu publico mesmo. Aí eu fiquei na minha. Entendeu? Ela disse, eu sei que é fake news, mas como eu não gosto dele, eu publico mesmo. Entendeu? Então, eu já me calei a boca. O que eu tentei fazer o que eu fiz com a moça agora foi dar um alerta. Cuidado, né? Cuidado. E era uma coisa grave, não era uma bobagemzinha. Mas ela disse que sabia, tinha plena consciência. Aí, não tinha nem mais o que eu disse, ó, tá bom, tá legal. Fiquei na minha, né? Então, nos dias atuais, a gente tem que ter, aqui encarnado, fazer essa filtragem também, no mundo que a gente vive, de tudo que chega até nós. E não ficar compartilhando, manda, aí você compartilha, manda, você tem que fazer a filtragem também. E quando é do desencarnado para a gente tem que fazer uma filtragem também. E não ficar repetindo, o espírito falou, eu mando, o espírito falou, eu mando. Não, faz uma filtragem. Se o espírito é superior, você não tem que se preocupar com isso. Porque você sabe que o espírito superior não vai falar nada que não seja bom. Mas se o espírito não é superior, você tem que fazer a filtragem. Não é acrescentar nada, mas fazer, igual filtro, fazer aquela limpeza, né? Mas, para isso, você tem que ter a capacidade de conseguir captar e entender o que a pessoa está querendo dizer. Porque, às vezes, a pessoa até não fala de forma aberta, ela fala usando maquiagem, vamos dizer assim, né? Então, você tem que saber captar, entender o que está dizendo, para você não ficar reproduzindo aquilo que não deve, que pode vir nos trazer prejuízo, ou, no caso do trabalho mediúnico, fazer com que o trabalho perca credibilidade, né? Perca o conteúdo. Por isso que o médium tem que estar sempre trabalhando, estudando, para ir desenvolvendo a mente dele, né? Continuando aqui, vamos voltar aqui para o nosso Diversidade dos Carismas, né? Já vimos o que sugere Budton para que isto seja possível. A chave deste segredo está no comportamento do médium como ser humano. Olha aí o que ele diz. Pessoa controlada, serena e equilibrada será médium controlado, sereno e equilibrado. É o que está lá no Mateus, capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os brandos, né? Então, a chave desse segredo está no comportamento do médium como ser humano, pessoa controlada, serena e equilibrada. Será médium controlado, sereno e equilibrado. Além do mais, o espírito do médium nunca está inconsciente, ou então estaria completamente alienado e não seria um médium confiável. Nós já até falamos, estudamos sobre isso. Você, médium encarnado, na hora do transe, você
o cérebro, né? Você pode até entrar num transe que parece estar inconsciente, mas o espírito não está. Seria como que a personalidade estivesse inconsciente, mas o espírito não está. O espírito está atento a tudo. Já estudamos isso aqui. Então, ele diz aqui, a sua consciência ausenta-se temporariamente do corpo físico, enquanto o corpo, serve de instrumento para que a manifestação mediúnica se produza, mas não deixa a consciência de funcionar lunes no veículo perispiritual. Lembra do nosso lado da cúpula? O espírito se afasta do corpo. Espírito com seu perispírito, com a sua consciência, se afasta do corpo. Tá? Ele diz aqui, tem uma pessoa falando aí, vou tirar aqui o som da Denise. A consciência se afasta do corpo temporariamente. Então, como o médium fica assim, ó, o pessoal diz, o médium é inconsciente. Ele se afastou, a consciência dele se afastou do corpo físico. O corpo está ali em transe. O espírito vai utilizar o corpo dele, mas a consciência está com o espírito. A consciência ausenta-se temporariamente do corpo. Não é porque essa consciência se afastou do corpo que ela está apagada. Entendeu? Ela se afasta do corpo, enquanto o corpo serve de instrumento para que a manifestação mediúnica se produza, mas não deixa de funcionar, aonde ela estiver, no veículo perispiritual. E de lá onde ela está, ela faz o controle da comunicação. Entendeu? Então, por isso que ele disse aqui antes, ó, o espírito do médium nunca está inconsciente. O espírito do médium nunca está inconsciente. Não importa aonde esse espírito esteja. O corpo está lá. Como que tiver que. O corpo está quase como eu, que eu estou meio avaliada por causa da vacina. Eu estou mareada. Então, o espírito não está inconsciente. Então, você fala o médium totalmente inconsciente. Nada disso. É. Se ele ainda diz aqui, ó, caso isso aconteça, o espírito fica totalmente consciente, ele estaria completamente alienado e não seria um médium confiável. A sua consciência ausenta-se temporariamente do corpo físico, enquanto o corpo dele serve de instrumento para que a manifestação mediúnica se produza, mas não deixa de funcionar. Por isso não pode o médium alegar: eu não sabia, eu não tinha a capacidade de fazer o controle. Atentos à conceituação proposta pelo dicionário latino e pelo americano, podemos resumir para concluir que passividade é uma atitude de calma, de atenta e responsável receptividade, sem resistências ou reações desnecessárias. Uma atitude paciente e até tolerante, se for o caso, mas nunca submissa. Tá? Então, a passividade é uma atitude de calma, de responsabilidade, de tolerância, mas nunca de submissão. Uma atitude inerte,
desleixada, indolente, apática ou indiferente. Isso não é passividade. O nome, né, passividade, parece aquela... Lembra, você está ali e não faz nada. Você está passivo. Não é isso. Não é inércia. Da próxima vez que ouvirmos, portanto, diz o Hermínio, alguém dizer que os médios devem dar passividade, é bom ter em mente o que significa isso, com maior nitidez e convicção, pois o médium pode e deve interferir quando for necessário filtrar a comunicação carregada de impurezas. É bom pegar o lapisinho aí e sublinhar isso, gente. Sublinhe isso. Né? O médium pode e deve interferir quando for necessário filtrar a comunicação carregada de impurezas, mas deixar que ela siga o seu curso, fluentemente, com paciência e tolerância. Ele faz a filtragem, mas deixa o espírito prosseguir na sua palavra. Sei que a posição é difícil, diz Hermínio. O exercício correto da mediunidade é difícil mesmo. Quem não estiver suficientemente preparado para a tarefa ou disposto a suportar seus contratempos e renúncias, deverá procurar outra atividade na seara. É melhor ser apenas um bom e silencioso frequentador de sessões de desobsessão, aquele, né, para contribuir com o seu apoio no trabalho. Há grupos que têm o médio de apoio, né, do que aventurar-se como médio despreparado, poderá causar consideráveis turbulências ao grupo. Ele faz um alerta aqui, né? Item 3, responsabilidade mediúnica. Muitos acham bonito ser médium e veem os médios envoltos numa auréola de prestígio e de energia. Há médios que não apenas gostam disso, holofotes, né? Mas até estimulam admirações boquiabertas, como se fossem verdadeiros gurus. É inegável que a mediunidade exercida com segurança, conhecimento, responsabilidade e humildade é, de fato, coisa admirável de se observar em operação, seja pela quantidade dos fenômenos, seja pela limpidez das comunicações escritas ou faladas. Não é uma beleza ler um soneto de Olavo Bilac ou um poema de Castro Alves, que acaba de ser recebido pelas mãos de um Chico Xavier? Né? Então, peguem, né, aqueles livros do Chico, de poesias, né, e, né, ali leiam aquelas poesias belas, que o Chico é o médium, né, bem preparado. Aí eles, um livro como Memórias de um Suicida, pela Ivone Pereira? Claro que é. É também emocionante assistir um atleta bater o recorde mundial, a um virtuoso do piano ou do violino tocar uma bela soneta. Mas poucos são os que pensam nos anos e anos de disciplina e renúncia, de estudo e aplicação que estão por trás de tais desempenhos. Então, poucos reconhecem, por exemplo, o tempo de estudo, de renúncia, de dedicação de Dona Ivone Pereira para chegar a publicar os livros da maneira como ela publica. Mediunidade é dom inato, mas, como qualquer outra faculdade, precisa ser desenvolvida e treinada. Porque, se não for, ela se perde. Ela se perde. É igual pessoas que têm QI. Eu vi um programa uma vez interessantíssimo. Pessoas com QI extraordinário. QI de 180, de 200 e pouco, sabe? QI altíssimos, mas que não conseguiram nada na vida. Um trabalhava catando material para reciclar. Não estou querendo diminuir a profissão, não, entendeu? Mas eram pessoas que tinham QIs altíssimos, altíssimos.
Uma vivia catando reciclagem, o outro vivia na rua, como biscateiro, só a pessoa assim. E eles foram perguntar para essas pessoas o que tinha acontecido, porque uma tinha que ir 200 e pouco, outra, sei lá. Aí uma disse assim, eu nunca me interessei por estudar. Poxa, uma pessoa com QI desse, entraria, o rapaz até falou, você com QI desse, com 10, 12 anos, entraria numa faculdade. Como tem, não tem mini crianças de 12 anos fazendo faculdade? Tem. Mas ele disse, eu nunca me interessei por estudar. E todos eles que eles foram entrevistando, pouquíssimos foram aqueles que disseram que não tiveram condições. Porque até aquele que não tinha muita condição, né, fosse pobre, entrar numa escola, o professor ia logo perceber. E, às vezes, a própria escola, né, já encaminha. Mas a maioria deles foi porque não tiveram interesse em estudar. Porque não adianta você ter um QI altíssimo e não ter participado dos estudos regulares. Que a criança que tem um QI altíssimo, ela entra numa escola, né? Ela pode ser promovida a outras séries, mas isso tem que ser a partir da escola. Não é a partir da escola. Não é você chegar e dizer assim, meu QI é 250, eu quero entrar em Harvard. Não vai entrar, se você não tiver um histórico escolar. Então, é através das instituições. A criança, se percebe que a criança tem QI alto da escola. E outra coisa interessante, antigamente, haviam institutos que faziam leituras de QI de crianças. Criança com 5, 6 anos demonstrava ter um alto QI. Aí, O Fundão tinha um projeto, não sei se ainda tem. É no Fundão. essas coisas Acabou tudo. acabaram. Sabe por quê? Acabou. Porque muitas vezes teve crianças que demonstraram com 5, 6 anos ter um alto QI. E aí eles colocavam essas crianças num curso, num curso mais alto, mais elevado. Mais tarde percebia que não era. Não era QI alto. Era da própria criança, que era muito inteligente, era esperta, era inteligente, captava as coisas. Isso trouxe muito problema para muitas crianças que foram colocadas em escolas assim. E aí, o pai e a família, quando a criança não respondia aquilo, o pai e a família cobravam da criança. Não, você tem que ir alto, você tem que, entendeu? Então, eles passaram. Por quê? Porque o cérebro da criança, ele não se torna maduro na infância. O cérebro, a constituição dele, a formação dele se completa por volta dos 19, 20 anos. Então, você não pode atestar com fidelidade, por isso no programa dos Estados Unidos, que uma criança de 10 anos com certeza tem aquele QI. Você pode errar. Então, eles esperam a pessoa ter um pouco mais de maturidade. Se a criança tiver conseguido acompanhar, eles vão colocando ela. Mas sem aquela cobrança, entendeu? Sem aquela cobrança. Porque tem pessoas que são muito inteligentes e não têm um QI astronômico desse. Tem pessoas que são muito inteligentes, muito inteligentes. Por exemplo, aqui nós conhecemos um rapaz, ele, de família pobre, começou a estudar em escola pública e, por ele mesmo, foi estudando, terminou, entrou no ginásio, escola pública, ele sozinho estudando, passou para a Cefet. Da Cefet, ele foi à frente, fez prova com um monte de coisa, passou, e não tem esse QI astronômico. Ele é uma pessoa inteligente, que sabe como estudar, porque tudo isso conta você saber como planejar o seu estudo. Entendeu? A tua organização para você estudar, isso é importantíssimo.
Tem pessoas inteligentes porque não sabem estudar. Não sabem estudar. Não são organizadas. Então, ela não consegue produzir algo bom. Por quê? Porque ela não sabe como se organizar, como se estruturar. Se você vai fazer um curso, um concurso, qualquer coisa, grande parte do seu sucesso vai depender do seu planejamento, da forma como você planeja o seu estudo. Eu vou estudar para aquele concurso. Então, eu tenho que ter um método, eu tenho que ter um planejamento, eu tenho que ter horas para estudar. Quer ver uma coisa difícil e que muita gente se enrola? Fazer faculdade à distância. É muito mais difícil que presencial, porque depende do teu planejamento. Porque quando você está na faculdade, estudando, ali, dentro da faculdade, filho não vem pedir água, telefone toca, você não vai atender, vizinho não vem, você não se para fazer outra coisa, entendeu? E quando você está em casa, você abre essas brechas. Então, se você vai estudar em casa, você tem que fazer o seu planejamento. Então, para tudo, por exemplo, eu vou preparar a aula aqui. Eu me isolo aqui no meu escritório, pego o meu material e não atendo mais ninguém. Não atendo a nada. Fico aqui organizando o meu trabalho. Mas se eu ficar parado, vou ali, vou aqui, eu não consigo, eu me perco. Eu me perco. Então, você tem que ter um planejamento para tudo. Eu vou fazer isso? Eu vou fazer como? Eu vou fazer assim, assim. Eu aprendi muito isso. Na adolescência eu já fazia, mas eu aprendi muito isso no CEOI. Quando eu fazia muitos encontros, os 30, quase 27 anos, eu fiz muitos encontros. E quando eu fui do departamento de educação, eu e Lourdes, depois da área mediúnica, fazia muitos encontros. Então tinha que ser tudo muito planejado, estruturado, tá? Para não deixar furo, para não dizer, cadê isso? Não sei, o que eu vou fazer? Tinha o tal famoso plano B, plano C, porque tem que ter o plano B, plano C, entendeu? E se você se organizar, você consegue. Então, grande parte de um estudo, de alguém que está estudando para fazer um concurso, pode botar aí, 60% do sucesso dele naquele concurso vai depender da organização para estudar. Porque se não tiver organização, pode ser a pessoa mais inteligente do mundo, está arriscada a não passar. Porque não sabe estudar, não sabe se organizar, né? Então, é o que ele falou aqui. É melhor ser apenas um bom e silencioso frequentador de sessões de desobsessão para contribuir com o seu apoio ao trabalho, do que aventurar-se como um médio despreparado poderá causar consideráveis turbulências ao grupo. É preciso saber se planejar. Em tudo na vida. Você vai fazer uma viagem, você não tem que se planejar antes? Não adianta aquela coisa assim, né? Você tem um trabalho para fazer agora e eu vou ter que dar uma aula, eu vou ter que dar palestra, e faltando 10 minutos para ler um livro, pega um livro aqui, pega um livro lá, senta aqui. Não vai dar, não vai sair legal. As pessoas vão perceber, entendeu? Porque você perde uma coisa chamada segurança. A gente até pode, de vez em quando, eu estou dando aula, você pode até, de vez em quando, se distrair, ainda mais na internet, né? Deu um probleminha aqui e tudo mais. Mas você precisa se planejar. Tudo. Senão você passa essa insegurança. Você passa. As pessoas percebem. Planejamento é tudo em tudo. É tudo em tudo. É a mesma coisa, você vai fazer um almoço para o pessoal, falta meia hora para o almoço. Vou fazer o quê? E a carne ainda está congelada. Não vai rolar. Você vai fazer um almoço, vai receber pessoas, então, desde cedo, né? Você tira a carne, ou tira do dia anterior, tempera, ou deixa tudo planejadinho, organizadinho, para você fazer aquele almoço. Senão você vai ficar assim, ó.
Aí o almoço era para sair meio-dia, sai 2 horas da tarde. E tudo você tem que ter planejamento. Então, eu quero dizer aqui, se o médium não consegue entender isso, que ele precisa estudar, que ele precisa ser organizado, que ele precisa se planejar, né? Que ele precisa aprender como fazer as coisas, e como ele falou aqui, anos, no caso da dona Ivone Pereira, foram anos e anos, né, de dedicação, de renúncia. Tanto que ele diz aqui, ó, mas poucos são os que pensam nos anos e anos, ele repete aqui, nos anos e anos de disciplina e renúncia, de estudo e aplicação que estão por trás de tais desempenhos. Mediunidade é dom inato, mas como qualquer outra faculdade, pode e precisa ser desenvolvida e treinada, senão aquilo se perde. Foi o que eu falei para vocês do QI. Se você não trabalhar o teu QI, a tua inteligência, você vai perder aquilo. Você não vai aproveitar o que aquilo podia te proporcionar. O bom corredor nasce, olha só, isso aqui é legal. O bom corredor de atletismo, né? Nasce com pernas fortes e longas, bom sistema respiratório, coração resistente, mas não nasce corredor. Lembra aquele menino jamaicano, Usain Bolt? Eu vi a história dele. Ele tem o biotipo, porque também tem isso. A pessoa que é um atleta, ela nasce com o biotipo para aquele tipo de coisa. Ele nasce com o biotipo para aquele tipo de coisa. Tanto que tem lá da Jamaica um outro rapaz que tem um biotipo parecido. Os técnicos estão trabalhando ele. E aí o especialista estava dizendo, não adianta ele ter esse biotipo todo se não for trabalhado isso. Então, não basta você saber correr, ser um bom corredor. Você tem que ser trabalhado. Aqueles meninos, né, do Quênia, de Zâmbia, aqueles africanos que correm, eles são especialistas em longas distâncias. Não são bons para a corrida rápida, 100 metros, 200 metros. Se você pegar um medalhista olímpico queniano de 5.000 metros, não põe ele para correr 100, ele não vai. Ele não vai conseguir sair do lugar nos 100 metros. Enquanto o outro voa, como de 100 metros não corre 5.000. Muitas vezes de 100 metros não consegue nem correr 400, que é uma volta inteira da pista. Então, cada um tem a sua especialidade. Mas aquilo tem que ser trabalhado no corpo. Questão de respiração, postura. Por que, você quer ver outra coisa, detalhe? Por que uma pessoa que tem uma deficiência física, por exemplo, os nossos irmãos deficientes que vão lá para a Olimpíada, né? Que me fugiu o nome agora, a outra Olimpíada. Por que eles não podem correr na Olimpíada oficial, vamos dizer assim? Por causa do desequilíbrio do corpo. O atleta que corre na Olimpíada, que chama-se oficial, ele tem um corpo... Oi? É para a Olimpíada. Ele tem o corpo completo. Na Paralimpíada, às vezes falta metade do braço. Você sabia que isso aqui dá uma alteração total no equilíbrio? Uma mão altera o equilíbrio do osso. E ele não vai conseguir. Olha que coisa extraordinária. Às vezes, poxa, o cara corre, só falta uma mão. Bota uma mão mecânica, já alterou. Porque não vai ter o peso da mão. Entendeu? Então, tudo é plasticamente perfeito. Tudo é plasticamente perfeito. Então, ele diz aqui, o bom corredor nasce com pernas fortes e longas. Ele precisa fazer-se. E só o consegue quando se aplica com dedicação total ao desenvolvimento de suas metas. O médium potencial não pode fazer por menos.
se é que deseja chegar a dominar sua instrumentação a ponto de cedê-la aos espíritos, ao mesmo tempo que mantém sobre ela sua atenta vigilância. Isso se aprende, se cultiva, se exerce. Então, você tem que aprender a dar a passividade, fazendo a filtragem correta, sem interferir e sem permitir que ele use o seu corpo como ele quiser, fora do seu controle. Isso é aprendido. Isso é aprendido. Desejo a seguir demonstrar ao vivo o que entendo por um médium responsável, que, longe de entregar-se às cegas ao exercício da mediunidade, procura estudá-la, observá-la, esmiuçá-la das suas mais sutis características, a fim de orientar-se devidamente com o mínimo de riscos, pelos seus meandros, segredos e mistérios. Eu me lembrei agora de nós, que somos professoras, na primeira turma que a gente pegou, saída da escola normal. Meu Deus! Não é? Meu Deus! Que horror! E olha que fez curso normal, né? Foi lá, assistiu aulas, deu aula para as crianças, né, nos estágios. Mas quando você entra numa sala de aula, pela primeira vez, você não tem experiência nenhuma. O que vai te dar experiência? Os anos. Os anos. Você quer ver uma coisa? Nos primeiros anos, né, eu entrava em sala de aula, aí não tinha essa experiência, né? 35 alunos. Meu Deus, eu suava para decorar o nome deles. Que coisa! 35 crianças. Já no meio do caminho, no segundo dia de aula, eu sabia o nome de todos eles. É o cérebro, né, da experiência. Eu já, 2, 3, 4 dias, já sabia o nome dos alunos. Ele dizia, tia, você já sabia o nome. Como o olhar se aprimora. Eu gostava muito eu botava meus alunos sentados, fileiras assim, né? E eu gostava de transitar entre as fileiras. E eu transitava entre as fileiras e eu andava rápido, porque eu ando rápido, mas eu andava rápido e eu fazia só assim, e já andava, já apontava no caderno, com o dedo, eu botava no caderno. Fulano, conserta isso aqui, você está faltando assento. E o aluno, aí eu andava, daqui a pouco, o dedo no outro. Ela sabe aquele olhar, rapidinho, eu já captava. Fulano, olha isso aqui. Fulano, olha isso aqui. Fulano, olha isso aqui. Aí eles ficavam assustados, porque o olhar da gente se torna uma coisa assim, você enxerga muito rápido. Eu me lembro uma vez, um aluno meu, eu estava escrevendo o quadro e ele estava lá atrás brincando com o colega. E brincando com o colega, mas brincando, disfarçando, para eu não ouvir. E ele estava brincando, ele já deve ser homem velho, já. Então, ele estava ali brincando com o colega, e eu escrevendo um quadro, e ele brincando com o colega. Aí o que eu fiz? Eu só fiz assim, ó, rapidamente, mas tão rápido que ele não percebeu. E eu escrevendo, daqui a pouco eu falei, ô Sidney, para de brincar com fulano de tal. Aí eu escutei quando ele falou, meu Deus, eu já vi. Eu falei, caiu. Porque eu fiz assim, e tirei rapidamente, olhei, ele muito rápido. Né? Eu captei o som, porque você, dando aula, pelo menos a maioria das pessoas, você aprimora a audição, tanto que a visão, tanto que quando eu fui, a voz também, aí a voz vai para os quiabos mesmo, não tem jeito. Nosso tempo, que não tinha microfone, e que era aquele giz maravilhoso, que quando você apagava a nuvem de talca em você, a voz já era, né? E fica totalmente, né, mas a audição, eu fui fazer um teste, o médico falou para mim, caramba, a senhora tem uma capacidade auditiva fantástica. Você desenvolve. Tudo isso o professor desenvolve.
Entendeu? A visão e a audição, a visão é um espetáculo. Você diz assim, mas por exercício do trabalho, 20 anos, entendeu? Tu enxerga longe, tu vê longe. Às vezes eu saio com o marido e diz, você viu aquilo? Eu disse, já vi há muito tempo. Porque quando você aprende a fazer, não sei se vocês... Eu acho que sim, visão por varredura. A gente faz isso, quando você faz assim, você varre tudo. Entendeu? Às vezes as pessoas que não têm essa experiência que nós tínhamos, ela, para enxergar alguma coisa, ela tem que focar naquilo alguns minutos. A gente não. A gente fazendo esse olhar aqui, você já vê tudo que tem no ambiente. E você é capaz de descrever, ó, aqui tem isso, aquilo tem isso. Porque, ó, visão de varredura. Vai o professor não ter visão de varredura para ver o que acontece. Ele vê o que o aluno tá debaixo da mesa, está no cantinho aqui, a postura do aluno, você já percebe o que ele está fazendo pela postura dele. Você aprende a ler a postura. Quem foi professor 20, 25 anos, só fazer, ó, rapidinho, né? Então, é o que ele está falando aqui. É preciso, agora, isso não é de um dia para o outro, como não foi para a gente. Os primeiros 2, 3 anos foi um sofrimento. Aí depois você vai, né, desenvolvendo. Eu quero dizer que mesma coisa com a mediunidade. Né? Procure estudá-la, observá-la. Você quer ver uma coisa que eu vi uma vez de um professor de universidade? Ele disse para mim assim, me arrependo de não ter feito normal. Porque ele tinha entrado, ele disse, eu tenho colegas da universidade que foram professores de ensino fundamental, de ensino ginasial médio. Como eles têm mais facilidade para dar aula na faculdade do que aquele que não foi. Entendeu? Então, aquele que foi professor de ensino fundamental, ginásio, ensino médio, quando ele vai para uma faculdade, ele tem mais facilidade no lidar com a plateia, para aquele que não tem experiência, fica meio acuado. O professor que tem, não, tira de letra, porque quem aguenta 40 crianças numa sala de aula, faz qualquer coisa na vida, né? Faz qualquer coisa na vida. Então, eles é que é preciso aprimorar tudo. Não é diferente com a mediunidade. Eles é que, ó, é preciso estudá-la, observá-la, esmiuçá-la nas suas mais sutis características, a fim de orientar-se devidamente com o mínimo de riscos pelos seus meandros, segredos e mistérios. Transcrevo para isso o depoimento escrito feito ao meu pedido por essa médium. Se a psicografia apresenta variantes na sua mecânica, escreve ele, a psicofonia muito mais. O problema começa com a palavra incorporação, que não é a palavra adequada. Mas por falta de outra, né? De vez que incorporar significa da forma corpórea. Juntar num só corpo, dar unidade, introduzir, embeber, entrar, fazer parte. Juntar-se, entre outras conotações que encontramos no novo dicionário da língua portuguesa de Aurélio Borgelana. Por isso, muita gente acha que o espírito comunicante entra no médium para falar ou agir. A palavra, portanto, incorporação, não está bem empregada. O que acontece, então, na chamada incorporação? Nós vamos parar aqui, porque isso vai ficar para outra aula. Então, a palavra incorporação, se você for, né, tem uma palavra, esqueci agora, pegar essa palavra, né, e como se você fosse abrir essa palavra e analisá-la, você vai ver que a palavra... Qual é o nome que dá, Carmen, a isso? Essa análise da palavra... Eu esqueci, às vezes eu esqueço as coisas. Quando você pega uma palavra, tira o radical, tira o prefixo... Eu sei. E você vai estudar a raiz da palavra, mais ou menos assim. Tem Tá bom. tipo que
o nome que dá isso, eu esqueci o nome agora. Não é Fala, análise Vera. sintática? Não, análise Não. da É o frase. estudo da. Começa com S, não estou me lembrando. Vou ver lá. É um nome interessante. Aí que você desmembra a palavra toda, né? Tira o prefixo, o sufixo, pega o radical, e aí você vai. Então, se você for buscar isso, é o que eu disse aqui, ó. Incorporação é da forma corpórea. Então, a palavra, portanto, não está bem empregada. Mas, como você não tem outra, vai essa mesmo, né? Aí, aqui, o que acontece, então, na chamada incorporação? Liga o microfone, Carmen. Semântica. É Semântica, é semântica. isso mesmo. Oxe. Semântica. Tem hora que some o negócio. Essa HD velho, demora para chegar. demora para rodar, demora para rodar. Faz parte também. Então, se você fizer isso, eu acho fantástico isso. Eu adoro isso, né? Mas se você não fizer isso, você não vai compreender o sentido da palavra. E eu quero dizer aqui, não é a palavra de Deus. Agora, o uso de uma palavra inadequada pode dar uma interpretação errada. É o caso da incorporação. Porque, pelo uso da palavra, incorporar, muita gente acha que o espírito que está se comunicando vai entrar no médium para falar hoje, incorporar, entrar, né? Fazer parte. E não é isso que acontece. Não é isso que acontece. Então, uma palavra inadequada pode dar uma interpretação equivocada. E eles chamam atenção para esse tipo de coisa, né? Não é bem isso. Mas você só vai descobrir estudando. Você só vai descobrir estudando. E tem muita gente que é médio de longa data, que ele usa incorporação e ele acredita nesse sentido, com esse sentido. Por isso a necessidade de estudar. Na semana que vem, a gente vai estudar. Eu pedi para vocês os capítulos aqui do livro de Vicente dos Caribe, deixa marcado, que a gente vai precisar desses capítulos anteriores para a gente voltar, entendeu? Voltar do que já estudou, para ilustrar o que a gente está estudando, vai estar estudando. Então, eu pedi o capítulo 4, item 3, e pedi o capítulo 13 do item 14. Tudo do livro de Diversidade dos Carismas. Então, deixa marcadinho aí como vocês fizeram, para poder, na semana que vem, não ter esse problema. E aí a gente vai estudando. Gente, olha só. Olha quantas nuances tem a mediunidade. Né? Quanta coisa a gente vai estudando para entender esse tipo de coisa, que é importantíssimo. É importantíssimo para que você possa exercer a sua mediunidade de forma correta. Que médium, muita gente pode ser. Médium, eu digo, ostensivo. Um monte de gente que é médium ostensivo. Acho que não sabe como usar essa mediunidade. E você vê por aí um monte de gente dando passividade em tudo quanto é lugar. Nos lugares até mais inconvenientes. E até na casa espírita também, dando mediunidades e fazendo coisas que você vê que não deveria fazer, se tivesse o conhecimento. Para tudo, a gente tem que entender o seguinte: para tudo que você faz, se você quiser fazer bem, você tem que estudar. Você quer ser uma boa cozinheira? Estuda. Estuda para ser um bom cozinheiro. Não tem os maîtres? Eles estudam. Né? Estudam. Para ser uma boa costureira, você tem que estudar. Né? Para você conhecer, saber como corta, como é que marca. Tudo isso é estudo. É tudo. Você quer. Eu agora estou muito ligado à questão das plantas. Né? Eu sempre gostei de trabalhar com planta. Então, estou cheio minha cara de planta. Mas já estou me interessada pela. Oh, meu Deus. Acho que é
viticultura, não, assim, sobre o uso das plantas medicinais. Tem cursos e tudo mais, né? Eu estou achando interessante. Estou pensando em fazer um curso desse, porque eu gosto de lidar com planta, eu tenho facilidade para lidar com planta. Então, tem cursos, né, para fazer óleos essenciais, essas coisas todas. Mas para tudo você tem que estudar. Para tudo você tem que estudar. Para tudo você tem que estudar. Né? Você tem que aprender como fazer. Fala com a minha irmã Dulcineia. É fitoterapia, fitoterapia. Para tudo você tem que estudar. Para tudo na vida. Se você quiser dar qualidade àquilo. Né? Porque você pode ter o conhecimento, até fazer bem. Mas se alguém perguntar alguma coisa para você, você pode se enrolar. Porque você não deu, né? Para tudo na vida é assim. E para a mediunidade, não vai ser diferente, gente. Mais ainda, né? Mais ainda vai ser importante. Então, vamos encerrar aqui. Ó, vamos botar a data, próxima aula, dia 3. 3/10, a gente vai começar aqui, ó. Segundo informações, 3/10. Segundo informações de que dispomos, vindas de amigos espirituais e orientadores, Silver Bach é um deles, é um espírito, né? É o Então, 5º parágrafo. é o 5º parágrafo do item 3, responsabilidade mediúnica, tá? Então, obrigado, Denise, que eu sempre gosto de botar, porque a vida da pessoa pergunta, né? 5º parágrafo. Eu estou achando esse capítulo muito interessante. O Hermínio está sendo bastante detalhista, né? Bastante detalhista. Então, nós vamos encerrando aqui, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus pela oportunidade que Ele nos dá de irmos nos aprimorando, né? E tendo aqui o nosso livrinho, a gente vai anotando no nosso livrinho, fazendo os registros, porque esses livros, tem muita gente que comete um erro assim. Por exemplo, pegou esse livro Diversidade do Carisma, estudou, fez as anotações todas que nós devemos fazer. Eu, pelo menos, gosto de fazer. Depois a pessoa pega aquele livro e dá. Não, ele se torna um livro de estudo. Se você fez um curso com um livro, e você tem esse costume de anotar, eu tenho. Anoto, puxo o link, rabisco daqui, passo caneta amarela, só não passo caneta azul. É lápis e lápis caneta amarelo. Esse livro se torna livro de estudo para você. Você não deve dar, você guarda. Por quê? Você, às vezes, vai precisar dele para fazer isso, né? Porque é um estudo realmente que você está fazendo. Então, a gente agradece a Deus, a Jesus, essa oportunidade que o Senhor nos dá de podermos estar aqui estudando, aprendendo, para que a gente possa. A gente não sabe o dia de amanhã, né? Então, a gente, a qualquer momento, pode ser convidado a fazer um trabalho e você vai estar bem preparado. E outra coisa, gente, só notícias, que muita gente. Às vezes a pessoa diz assim: ah, mas aqui eu estou encarnada, já estou com 60 anos, não vou trabalhar mais na mesa mediúnica. E quando você desdobra no sono? Você pode, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eloá, mais de 30 anos de mesa mediúnica, né? Por aí. Deve estar por aí, né, Eloá? No momento, Eloá não está trabalhando. Mas quando a Eloá desdobra pelo sono, quem disse que Eloá não é levada, já que é uma médium com muita experiência, para trabalhar nas mesas mediúnicas do plano espiritual? Entendeu? E a bagagem que você estuda aqui, você vai usar lá. E depois que a gente desencarnar, quem disse que a gente não vai trabalhar? A gente vai continuar trabalhando. Se você. Outro dia eu estava vendo, acho que é uma obra de André Luiz, que ele fala sobre psicólogos espíritas principalmente, que exercem, né? Muitos deles, quando desencarnam, vão trabalhar nos hospitais de espiritualidade, que o que não falta é espírito desequilibrado precisando de um bom psicólogo. Entendeu? Isso aí. Então, você está adquirindo conhecimento aqui que pode ser usado, enquanto você está encarnado, no desdobramento do sono. Você pode trabalhar como doutrinador. Tem espíritos encarnados e desencarnados que vão para a mesa mediúnica, no plano espiritual. Você pode ser um doutrinador no plano espiritual.
conhecimento que você tem, por que que não vai ser utilizado? Só porque você está encarnado, você está no desdobramento. É espírito. Você vai usar. Você pode dar uma aula de cursos, de temas, no plano espiritual. Você pode ser o coordenador de curso, a Carmen que também teve muita experiência, pode ser uma coordenadora de curso do plano espiritual, no desdobramento do sono. Ah, mas eu só durmo 4 horas por dia. Quem disse que as 4 horas do sono correspondem às 4 horas do plano espiritual? 4 horas de sono no plano espiritual podem se equivaler a 8, 10 horas. Entendeu? Porque o número de trabalhadores é muito pouco. Às vezes você dá o cochilo de meia hora, você sonha como se tivesse dormido 3, 4 horas. O dia inteiro. O dia inteiro. Né? Você faz coisas, tem gente, porque olha, sou uma não acredita. Entendeu? Então, esse conhecimento não fica parado. Agora, depende de você querer e pedir. E pedir. Então, esse conhecimento que a gente tem aqui, com certeza, pelo tempo que a gente está junto, no desdobramento do sono, nós somos levados para a Sociedade de Estudos Espírito Francisco de Assis, que tem no plano espiritual. Porque antes da casa se formar na Terra, ela se forma no plano espiritual, tá, gente? E lá nós trabalhamos. Não mais cada um na sua casinha. Todo mundo junto. Na casa espiritual. Trabalhando naquilo que você tem condições de trabalhar. E fica lá um tempão. Ah, se dormir 3 horas, isso é que você pensa. O corpo dormiu 3 horas, mas o tempo no espaço é outro, totalmente diferente. E às vezes, quando a gente acorda, você não percebe? Você percebe que isso aconteceu, né? Visitas, você faz visitas a hospitais, a instituições, formam-se caravanas, a equipe espiritual da casa faz visitas espirituais com os trabalhadores em vários lugares, visitas espirituais. Então, a gente tem que se preparar. Não é só se preparar para trabalhar aqui na matéria, não. Nós somos espíritos imortais. Aonde Jesus precisar da gente, nós devemos aceitar o convite e ir. Agora, temos que estar preparados para isso. Né? Então, isso é um alerta que a gente tem que ter. Né? Porque a pessoa diz, A Ivone mesmo que a gente viu, foi que ela desdobrou, então ela participou de uma reunião mediúnica, também foi no plano espiritual. não foi? No plano espiritual. A gente Aí trabalhou desdobrou do desdobrou. Desdobrou 2 vezes. desdobramento do desdobramento. Desdobramento, Ela exatamente. desdobrou e depois onde ela estava, pediram a ela para desdobrar novamente para ir. Que aí é uma coisa mais elevada. E a gente pode ir a vários lugares trabalhar. Agora, para isso, é sempre bom o seguinte: antes de dormir, é disso. Senhor, por favor, que durante essas horas de sono eu possa me reunir com os companheiros da espiritualidade, trabalhar, auxiliar, estudar, participar de eventos, confraternização, para que eu possa aprender mais, para que eu possa ser útil. E se você faz a tua oração, e uma paginazinha, vai dormir, você está preparada. E a espiritualidade, minha filha, vai perder o trabalhador, por quê? Tem tão poucos e tanta gente precisada, então você é levada. E você, um detalhe, hein? Quem já leu aquele livro Viagem Astral, de João Nunes Maia, pelo espírito, acho que é Lancelin. Eu acho que é Lancelin, João Nunes Maia. Eu não li, mas acho que é Lancelin. Dá uma olhada, deixa eu até ver aqui. Esse livro é João Nunes Maia, deixa eu ver, na minha cadeirinha eu vou até mais. Viagem Astral, esse aqui. Pelo espírito Lancelin. Esse aqui, ó. Deixa eu deixar aqui. Ele conta a história desses trabalhadores. Iniciação, viagem astral. João Nunes Maia, pelo espírito Lancelin. O Miramês, ele é um coordenador, e ele tem
uma equipe. Ele tem uma equipe. E nessa equipe, tem espíritos de várias religiões. Tem Lancelin, né? É pelo espírito Lancelin. L-A-C-E, 2 L's e N. João Nunes Maia. Ele tem uma equipe de trabalhadores. Nessa equipe tem padre, tem freira, tem pessoas de várias, que tiveram, quando encarnados, várias denominações, participaram de várias denominações religiosas, né? Então, essa equipe, ela trabalha fazendo esses trabalhos, né? Indo por aqui, indo para ali, para fazer esse trabalho de auxílio. E eles recrutam, o Miramês, ele recruta trabalhadores encarnados para fazer parte dessa equipe. Tem os desencarnados e tem os encarnados que ele recruta para trabalhar com eles no desdobramento do sono. E todo mundo que vai trabalhar tem a sua fichinha de inscrição. Só que não tem nome. Os encarnados são identificados por número. Número 95, número 42, entendeu? A equipe deles não, tem os nomes, Caena, e vai por aí. Agora, os encarnados, têm um número deles. E toda noite, dependendo do trabalho, ele manda a equipe buscar, vai buscar o 42. Aí não é um só, não. Eles saem à noite para buscar os 5, 6, 7 trabalhadores. Eles vêm, se incorporam à equipe espiritual e vão para o trabalho. Daí a importância de se preparar bem para dormir, porque às vezes o companheiro não pode se entregar à equipe porque não se preparou bem para dormir, e aí dormiu e se perdeu, e outras questões, né? Então, olha aí a importância do nosso estudo. Quem sabe nós não, e com certeza já estamos matriculados numa equipe dessa. Só que a gente tem que ir dando qualidade cada vez melhor ao nosso trabalho. Então, nós vamos encerrando aqui, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus pela oportunidade. 15 minutinhos, Denise, tá bom? Então, quando for 17h40, a gente retorna para o estudo do livro Primícias do Reino, de Amélia Rodrigues, pela psicografia de Valdo Pereira Franco, tá bom? Um beijo aí no coração de todos e, mais uma vez, agradecer a Deus a oportunidade desse conhecimento que Ele está nos proporcionando. Com certeza não é à toa. É porque necessitamos e muito. Um beijo aí para todos.